uma obra que atravessa mais de 3.000 anos, um livro que está entre os mais vendidos do mundo e uma história que é contada através de gerações e já formou o imaginário de milhões de pessoas. Eu estou falando da Odisseia de Homero. Eu não assisti o filme que está em cartaz agora, mas calma, eu quero trazer aqui, a minha proposta é trazer o símbolo, o simbólico, as personagens femininas para que a gente trabalhe o imaginário feminino. E você vai se surpreender com tudo o que a gente pode aprender com essa obra. Se você caiu aqui do nada, prazer, meu nome é Catiane Long, eu faço parte do Resgate Feminino, que é uma comunidade de mulheres, a que mais cresce no país. Mulheres que já entenderam que quando se unem, a voz fica mais forte. Quando nós estamos nos formando, nós encontramos uma versão melhor de nós mesmos. Então, nossa comunidade oferece muita formação, muita informação, está ligada também ao projeto da Timeline. Então, com uma assinatura, você leva 3 projetos. A revista Timeline, a Academia Conservadora, onde você vai encontrar muitos cursos disponíveis, e o Resgate Feminino com o nosso conteúdo. Não deixe de conhecer o nosso Instagram, se inscreve aqui no canal, venha fazer parte também do Resgate Feminino. E para te contextualizar na história, então a Odisseia conta as aventuras de Odisseu, voltando para casa depois da Guerra de Troia. A guerra entre os gregos e os troianos durou 10 anos. Inclusive foi o Odisseu que deu a ideia e projetou o cavalo de Troia, né? Aquele cavalo que a gente chama de presente de grego, né? O cavalo que venceu a guerra. E a Odisseia, ela conta então esse retorno do Odisseu para casa. Se passam 10 anos até que ele chegue em casa. E nesses 10 anos ele vai viver aventuras, vai cair em várias ilhas, ninfas, deuses, deusas, pessoas. Então ele vai conhecer um monte de aventuras. Mas, como eu disse que ia trazer personagens femininas para a gente refletir aqui, eu não vou me deter à história do Ulisses, eu vou me deter às personagens. Então, a primeira delas, que eu acho que é a top 10 de todas, né, aquela que é heroína junto dele, é realmente a sua esposa, a Penélope. A Penélope é a mais famosa, né, por sua fidelidade, por sua virtude. Então, ela vê o marido ir para a guerra, ela recebe a notícia de que a guerra terminou. Ela é a rainha de Ítaca. E quem se casar com a Penélope vira o rei de Ítaca. Então, quando eles recebem a notícia do fim da guerra, depois de um tempo, eles veem que o Odisseu não retorna, eles começam a pressionar para que ela escolha um outro nobre, né? Alguém que possa virar rei para governar com ela. E a Penélope, ela tem essa fidelidade, ela quer esperar no coração, ela sabe que o marido não morreu. Então, o que ela faz? Ela pede, depois de um tempo, eles insistindo, ela pede para que ela viva o luto e ela vai tecer uma mortalha, né? Então, ela vai viver esse luto, tecendo essa mortalha, e quando estiver pronta, então ela vai estar pronta para escolher um novo rei. Aqueles nobres, a princípio, concordam, mas acontece que ela começa a tecer de dia, para que eles vejam que ela está tecendo, e à noite ela desmancha, para ganhar tempo. E ela ganha realmente um tempo, só que depois eles começam a pressioná-la, né? Eles veem que é uma estratégia dela, porque ela também, junto com o Odisseu, ela é muito inteligente. E aí a gente vê a união do casal, né? Porque ele é um estrategista, né? Alguém de extrema estratégia militar, inteligência, sabedoria, e ela também. E eles têm um filho que é o Telêmaco, né? O Telêmaco, quando o pai sai, é pequenininho, então ele não conhece o pai. Mas então a Penélope, né? Ela vai ver o marido saindo para a guerra e depois ela vê o filho indo em busca de saber o que aconteceu com o pai, porque o Telêmaco sai em busca de informações, de saber se o pai morreu, se ele está voltando, onde é que ele está, o que aconteceu com o Odisseu.
Então a Penélope, ela se mantém firme, apesar de toda a pressão, ela é uma grande esposa, uma grande mulher, uma grande governante, porque é ela que governa Ítaca sozinha, né, até a volta do marido. Outra pessoa extremamente importante para a história é a deusa Atena. Atena é a deusa da sabedoria. Ela que ordena a coragem. Então a gente tem aí a Atena protegendo e guiando Telêmaco quando ele sai em busca de informação do pai. A gente tem a Atena protegendo e guiando Odisseu de volta para casa. Então a Atena, ela é aquela sabedoria, aquela inteligência que ordena a coragem, né? Ela não tem como passar por Atena sem ver que ela intercede, que ela intervém, que ela protege, que ela é a própria esperança daqueles que se colocam aos seus cuidados. Odisseu desce ao mundo dos mortos e encontra sua mãe Anticleia. É uma parte muito bonita da Odisseia, porque a mãe do Odisseu morre de saudade do filho. Então ele encontrando a mãe, ele não sabia que a mãe estava lá, ele encontra a mãe e ele não consegue abraçar, né? A mãe tenta abraçar ele, mas ela é um fantasma, ele não consegue. E ele percebe nessa hora tudo que ele perdeu indo para a guerra, sendo, eh, tendo essa missão que foi dada a ele, né, de ser esse guerreiro. E uma coisa importante que ele sente também quando encontra a mãe é essa vontade de voltar para casa, para sua família, porque ele se dá conta de que a família é a verdadeira casa, que ele não vai ter descanso enquanto ele não voltar para sua casa. Outra personagem muito boa também e pura é a Náusica. A Náusica, ela é uma mulher, né, de uma ilha onde o Odisseu cai. E ela enxerga ele, ela se apaixona por ele. E nesse momento eles oferecem, então ela e a família oferecem um banquete para ele, para os marinheiros, né, que estão junto com ele. E ele conta a história, conta que está voltando para casa. E ela vê ele como um possível marido, só que ela não retém ele. É aquele amor que não quer possuir a pessoa amada, mas quer vê-la feliz. Então a Náusica, apesar de ser pura, de ser bela, de ser jovem, ela não tenta seduzir o Odisseu. Ela permite que ele vá. É um amor puro, um amor inocente, que não, como eu disse, não retém aquela pessoa, sabe que ele tem uma missão, que ele tem algo maior na vida. Então ela deixa ele partir. Muito diferente da Calypso. A Calypso é uma ninfa e ela é a representação dos prazeres. A Calypso, ela é sedutora. Então, quando ele cai na ilha da Calypso, ele sente os prazeres. Ela promete para ele a imortalidade, né? E ele fica ali é, inebriado naquele prazer sem fim e esquece da casa. Ele fica 7 anos na ilha da Calypso. Só que depois a saudade bate no coração e ele começa a chorar e não consegue mais parar de chorar, olhando para o mar, querendo sair, mas ele está envolvido com a Calypso, com as coisas daquela ilha. E acaba que a Calypso deixa ele embora, mas existe esse quebra, essa dor, né, de permitir que ele vá. Então, essa ninfa, ela é essa representação dos prazeres que nos escravizam, que é tão difícil de deixar. Aquela vontade que a gente não consegue refrear, aquela coisa gostosa que a gente não consegue dizer não. Mas tem algo pior que isso, né, que é representada aqui pela Circe. A Circe, ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa. Ela dá hospitalidade para aqueles marinheiros, para aqueles homens, então ela recebe muito bem, ela seduz, só que eles são transformados em porcos. O que significa isso? Que a sedução da Circe é aquela sedução prazerosa que nos transforma em animais, que desperta os nossos instintos, a qual a gente não consegue dizer não, que acaba nos desumanizando.
A Circe representa aqui o que nos faz ser escravos dos nossos próprios desejos. E ainda não é tão ruim quanto as sereias. As sereias, elas têm um encanto que ninguém consegue resistir, né. Então o Odisseu, nesse momento que ele sabe que vai encontrar com as sereias, ele coloca cera no ouvido dos seus marinheiros e pede que eles amarrem ele num poste. Então os marinheiros não conseguem ouvir as sereias, mas ele está ouvindo e ele implora, ele pede: "Por favor, que soltem ele, porque ele precisa ir de encontro àqueles encantos". Mas os marinheiros não soltam, né, então ele consegue vencer pela prudência que ele teve antes de proteger os seus amigos e de se proteger também, porque ele, quando é amarrado, ele diz: "Vocês não me soltem por nada". Quando chega as sereias, ele implora para ser solto, mas eles já sabem que ele está encantado. E aqui as sereias, elas tocam nesse autocontrole. É uma sedução que nós temos que evitar. A gente não pode querer conversar com as sereias, não pode querer ouvir o canto da sereia. Então a gente tem que evitar a qualquer custo aquilo. Porque se nós confiamos na nossa própria força, a gente vai cair. Então a sereia, ela vem para ser isso, né? Esse símbolo daquilo que é mais forte do que a gente. Somos humanos e somos todos pó, somos fracos. Então, para resistir ao canto da sereia, a gente não pode ouvir o canto da sereia. Não dá para passar por essa história sem falar da Helena, que era considerada a mulher mais bela do mundo. E a Helena foi a responsável pela guerra, pelo início da guerra, né? Algumas interpretações contam que ela foi capturada sem a sua própria permissão, outras contam que ela se encantou realmente pelo Paris e se deixou capturar pelos troianos, e aí os gregos, né, porque ela era esposa do Menelau, que era grego, então eles fazem toda a guerra de Troia porque a Helena tinha sido roubada e Menelau queria ela de volta a qualquer custo. A Helena traz aqui um peso onde a beleza precisa ter prudência, ela precisa ser recatada, ela precisa ser modesta, porque ela pode sim ser fruto do desejo de alguém. E aí depois ela fica com dor na consciência, porque ela foi a grande causadora do mal, né, de tanto mal que a guerra causou. E não dá para terminar esse vídeo sem falar do Aquiles. O Aquiles não é uma mulher, eu sei disso, né? Mas eu quero trazer a grande frase dele. Quando Odisseu desce ao mundo dos mortos, ele se encontra com Aquiles. E o Aquiles, ele diz uma frase para ele, né? O Odisseu fica feliz de encontrá-lo, ele era um grande guerreiro, mas o Aquiles naquela hora ele está desfigurado, ele não é aquela mesma pessoa, aquele mesmo guerreiro com aquela glória que ele tinha em vida. E o Aquiles diz uma frase para ele muito importante: "Antes viver como um servo pobre do que reinar sobre os mortos". Essa frase do Aquiles traz um peso a essa obra, de dizer que a glória desse mundo, ela é tão passageira e tão medíocre comparado com aquilo que virá depois. É uma grande obra, toca sobre virtudes, né, virtude da prudência, virtude da fortaleza, da fidelidade. Toca também sobre as dificuldades, né, como nós devemos ter a inteligência nas dificuldades, saber ser estratégico nas decisões. É uma grande lição de humildade também, e fala como um líder tem que tomar decisões difíceis. Traz também a mulher virtuosa, né, e exalta ela como a mais valiosa de todas. Então, o desejo, o prazer, ele é um engano, é uma sedução passageira, mas a mulher virtuosa e fiel é aquela que espera em casa, aquela que está sempre pronta para receber. Uma grande lição dos gregos, né, de Homero, da literatura clássica, para formar o nosso imaginário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então mais uma vez te peço, se inscreve no nosso canal, dá um joinha para nós e vem fazer parte da nossa comunidade, vem colaborar, nos apoiar nesse conteúdo que a gente gera nas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.